e amém. Eu creio que nós estamos para experimentar um tempo novo, e não digo isto apenas como um recurso retórico, mas eu digo em convicção, em fé, que chegamos a um ponto dentro da Igreja de Cristo em que necessitamos urgentemente de um avivamento. Nós necessitamos, carecemos plenamente de um derramamento sem igual do Espírito Santo. Precisamos entrar na dimensão do mover do Espírito Santo. Há várias coisas que atraem as pessoas às igrejas e aos ministérios em dias como os nossos dias. Existem várias estratégias humanas, e por isso não estamos querendo dizer que são ruins ou que são boas. São apenas estratégias. Mas há algo que não pode mudar, que é a manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo. A igreja precisa voltar a viver um mover verdadeiro de Deus. Ou seja, além da verdadeira palavra, o evangelho do reino de Deus ser pregado, porque esta é a grande evidência da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz: e será pregado o evangelho do reino em toda a terra, e então virá o fim. Nós precisamos verdadeiramente estar pregando este evangelho. Mais do que nunca é urgente pregarmos o evangelho e o evangelho do reino de Deus. Essa foi a grande palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o que mais pregou no seu ministério terreno foi a respeito do reino de Deus. Suas parábolas, inúmeras vezes, são comparações para esclarecer, para nos ensinar o que é o reino de Deus. Nós precisamos das boas novas, as boas novas do evangelho do reino de Deus. E eu gostaria de ler com você sobre a vinda do reino de Deus, um texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17. O Evangelho de Lucas é o Evangelho das parábolas. É o Evangelho de uma riqueza de parábolas sem igual. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou este Evangelho, que é palavra de Deus para as nossas vidas, e as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui encontramos palavras especiais do Evangelho de Lucas, salientando a vinda do reino de Deus, texto que se encontra em Lucas capítulo 17, versículo 20 a versículo 37, um texto um pouco extenso, um pouco grande, mas eu peço a sua paciência. Lucas, embora tenha se dedicado muito às parábolas, também registrou palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras como mensagens, como conselhos, como admoestações que o Senhor Jesus fez
até mesmo não apenas às multidões, mas especialmente aos seus discípulos. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vedes nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, trilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram, onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Essa é uma palavra altamente escatológica. Ela fala da volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor virá, que Ele chegará e que muitos não estarão prontos para a sua volta. E a primeira coisa que nós devemos, de fato, buscar responder nesse texto, estamos prontos para a volta do Senhor Jesus? Qual é a expectativa que temos em nosso coração para a volta do Senhor Jesus? Mas uma coisa me chama a atenção. Estamos falando dos dias de Noé, e estamos falando, nesse texto, sobre os dias de Ló. E sabemos que a maldade se multiplicou de forma extrema nos dias de Noé e também na cidade onde estava Ló, pela qual Abraão mesmo intercedeu. Abraão orou, pediu ao Senhor, clamou ao Senhor,
E Deus se comprometeu que se houvesse 10 justos naquela cidade, Ele pouparia a cidade por amor dos 10 justos. E não foi encontrado 10 justos naquela cidade. Esse é o motivo pelo qual, tradicionalmente, uma sinagoga, na tradição judaica, é constituída como quando se há 10 judeus. É o mínimo, é o quórum mínimo para se formar. Se chama os 10 justos. É exatamente como foi a intercessão que fez Abraão. E espero realmente que o Senhor encontre em nosso meio mais de 10 justos, amém? Que possamos estar vivendo a justiça, vivendo a vontade, vivendo a palavra de Deus. Mas veja, o que é citado aqui dos dias de Noé e o que é citado aqui nos dias de Ló não são coisas que nós chamaríamos de coisas perversas, de coisas malignas. São coisas comuns, que nada tem em si de mal. Ao contrário, nós chamaríamos isto de boas coisas até. Veja, casavam-se e davam em casamento. Comiam, bebiam. E também é dito, faziam negócios, vendiam, plantavam, edificavam, compravam. Desde quando estas coisas são coisas ruins? São coisas que nós poderíamos dizer coisas boas até. E então, tomando a ideia de uma mensagem que eu vi há muito tempo, uma mensagem do Dr. Charles Stanley, baseada nesse próprio texto, que diz coisas boas que nos deixam fora do reino de Deus. Não só coisas perversas podem nos afastar do reino de Deus, mas também coisas boas, coisas normais, coisas simples, podem nos afastar do reino de Deus. Veja, casavam-se e davam em casamento, comiam, bebiam. A Bíblia diz então que eles compravam, vendiam, que edificavam, que plantavam, que viviam sua vida normalmente. Aqui não está a ênfase numa perversidade. Mas me chama também a atenção quando se cita aqui a cidade de Sodoma. Nós conhecemos bem a história de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo, pelo juízo de Deus, que veio contra aquelas cidades, e não apenas aquelas cidades, mas cidades circunvizinhas delas, que viviam a mesma vida contrária ao Senhor, que subia a injustiça daquelas cidades na presença do Senhor. Porém, o Senhor Jesus disse a respeito dessas cidades, Ele disse, se os sinais que foram feitos no meio de vocês fossem feitos em Sodoma e em Gomorra, há muito eles já teriam se convertido. Se há esperança de salvação para cidades completamente condenadas, há salvação para todo aquele que nele crê. Há salvação
para a nossa cidade, a salvação para o nosso estado, a salvação para a nossa nação, a salvação. Mas é necessário, para que essa salvação se manifeste, porque, meus irmãos, nunca antes foi tão necessário que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas. Nunca antes foi tão necessário. É impossível alguém verdadeiramente salvo não ter o desejo incontrolável, eu usarei esse termo, de querer salvar a outros também. Eu não sou salvo para ir sozinho, deixe-me usar essa expressão, aos céus. Eu sou salvo para que também eu leve essa mensagem de salvação a muitos outros e possa fazer como a Bíblia diz, arrebatando-os do fogo. Mas nem tudo e nem todos estão vivendo uma perversidade. Às vezes estão vivendo simplesmente a sua vida, uma boa vida, mas uma vida sem Deus. Casam e se dão em casamento, mas sem Deus. Comem e bebem, mas sem Deus. Edificam, plantam, mas sem Deus. Onde está Deus? Nas coisas que fazemos, na nossa vida, e uma vida normal, uma vida comum, uma vida que é o nosso cotidiano, a nossa vida diária, onde comemos, onde bebemos, onde nos sentamos, nos levantamos, onde trabalhamos, o que fazemos, o que construímos, o que edificamos. Onde está Deus em tudo isso? Essas coisas que não são em si, volto a dizer, coisas malignas, coisas perversas. Não estamos falando de adultérios, não estamos falando de fornicação, estamos falando de casamentos. Casamentos são coisas boas. Não é um adultério, é um casamento. O detalhe não é apenas se é correto ou se é errado, é onde está Deus em tudo que estamos fazendo. Estamos lendo a Bíblia, estamos estudando a palavra, estamos orando ao Senhor, mas onde está Deus em tudo isto? O Senhor está conosco. E outra pergunta, nós estamos com Ele? Nós estamos com o Senhor? Nossa atenção está para não praticarmos coisas que são coisas reprováveis, coisas que são coisas das obras da carne, invejas, porfias, maledicências, e nós poderíamos dizer várias outras coisas, mas quando nós pensamos nas coisas normais, nas coisas que são boas, quantas pessoas indo à igreja, mas não estando no reino de Deus? Quantas pessoas, até mesmo de certa maneira eu diria, vacinadas contra a verdade. Pessoas que estão na casa de Deus, estão ouvindo ao Senhor, estão ouvindo os servos e servas do Senhor, mas eles mesmos não têm Deus na sua vida.
isto é o maior perigo que podemos viver. A palavra do Senhor, nos falando da igreja de Laodiceia, diz que você não é nem frio, nem quente, é morno. Eu sempre digo que o maior engano, a maior mentira do morno é quando ele se compara ao frio e ele se declara quente. Sou quente. Por quê? Porque eu estou me comparando ao frio. E por ser morno, eu digo que eu sou quente. Ou então, eu me comparo ao quente. E por ser quente, e eu morno, eu afirmo que eu sou frio. E dessa forma, o morno jamais tem consciência de que é morno. Porque ele está se comparando ao frio e ao quente. E ele se encontra sempre se iludindo, pensando que está ou frio ou quente, mas ele de fato é morno. Ele não tem consciência de que é morno. E nós precisamos, meus amados irmãos, de buscarmos ao Senhor, de não nos acomodarmos como estas pessoas se acomodaram. Como Jesus disse, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. Nós não podemos estar vivendo nossas vidas sem Deus. Nós precisamos de um verdadeiro, de um genuíno, de um completo avivamento. Nós precisamos do fogo que vem dos céus, que consuma a oferta no altar. E nós próprios temos que entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu creio que se tivermos de fato um genuíno, um verdadeiro avivamento, será irresistível. Pessoas e mais pessoas serão salvas. Nunca em minha vida eu tive tanta preocupação de ganhar almas, de cuidar de vidas, de fazer com que toda a igreja, não apenas o nosso ministério, mas toda a igreja transborde de vidas e mais vidas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos simplesmente estar inertes, estar desatentos. No dia em que não cuidais, ele virá. Eu te faço uma pergunta. Você tem orado por alguém, para esse alguém ser salvo? Você tem orado por uma pessoa ou por algumas pessoas, para elas serem salvas? Qual é a preocupação, a intensidade, o peso que isso tem em tua vida? Você tem orado por seus amigos? Você tem pedido a Deus oportunidade para poder falar de Jesus para teus amigos, para teus parentes?
está preocupado com a salvação dos seus filhos, dos seus pais, dos seus cônjuges? Ou estamos simplesmente vivendo a vida? Era o que essas pessoas estavam fazendo. Essas pessoas estavam vivendo sua vida. Seja nos dias de Noé, seja nos dias de Ló, aquelas pessoas estavam simplesmente vivendo a sua vida. Nós não estamos aqui dizendo estavam vivendo uma vida promíscua, terrível. Mas, meus amados irmãos, nós cremos, e a palavra de Deus nos diz isto, e é por isto que nós cremos, que não há salvação fora de Jesus Cristo. Nós não podemos agir como se houvesse alguma maneira da pessoa ser salva, se não for através de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E sendo isso verdade, e é verdade, nós deveríamos ter uma intensidade ao orar, uma intensidade, uma dedicação ao testemunhar, ao pregar a palavra. Nós precisamos não estar como aqueles que estiveram nos dias de Noé, nos dias de Ló, vivendo simplesmente a vida. Noé vivia algo diferente. O que Noé vivia de diferente nos dias de Noé? Sabemos que a Bíblia diz que Noé era o pregador da justiça. Sabemos que a Bíblia diz que, sendo Ló justo, se inquietava com a vida das pessoas daquela cidade, se inquietava. Existe inquietação em você, existe inquietação em nós. E o que Noé vivia? Noé vivia uma expectativa, por causa de uma palavra que um dia ele recebeu. Ele recebeu uma palavra. Noé recebeu uma palavra do Senhor, que lhe disse: construa a arca. Ele estava se dedicando a construir a arca. Ele estava se dedicando a fazer o que Deus havia lhe dito para fazer. Noé estava na expectativa de chuvas. Ele sabia que viria tremenda inundação, tremenda chuva. E Noé, então, vivia numa expectativa. Você e eu estamos vivendo numa expectativa. Nós temos uma palavra. A palavra que o Senhor voltará. A palavra que Ele voltará e trará juízo sobre toda a terra. Nós estamos na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E então, não simplesmente casamos e nos damos em casamento, não simplesmente comemos e bebemos, não simplesmente plantamos, edificamos, trabalhamos, compramos, mas fazemos todas essas coisas baixo de uma expectativa. Logo o Senhor voltará. Quando nós lemos as epístolas do apóstolo Paulo, quando nós lemos o relato de Atos dos Apóstolos, vemos que a igreja, os apóstolos, viviam a expectativa,
a expectativa da volta do Senhor. Por isso eles pregavam de uma maneira diferente. Por isso eles agiam e ministravam, evangelizavam de uma maneira diferente. Sabe, nós, talvez como igreja, e eu não estou querendo apontar o dedo para A, B ou C, mas dizendo nós como igreja, na face da terra, estamos muito acomodados. E mais uma vez eu usarei esse termo, vivendo a vida. E não vivendo Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz algo fortíssimo. Ele diz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Seria o Senhor contra estas coisas? De forma nenhuma o Senhor é contra casar-se e dar em casamento. De forma nenhuma o Senhor é contra comer e beber. Ou contra edificar, construir. Ou contra plantar. Palavras que são ditas aqui, que representam o viver, a vida comum. O Senhor não é contra isto. A pergunta não é se estamos plantando. A pergunta é, o que estamos plantando? A pergunta não é se estamos edificando. A pergunta é, o que estamos edificando? E então, em meio a esta pergunta, surge uma outra questão. Por que fazemos? Qual o nosso objetivo? Deus está envolvido em tudo isto. Nós sabemos que a Bíblia prega a concordância, a unidade. A Bíblia prega isto. Até diz que possamos ter todos um mesmo pensar, que possamos ter uma fé comum, há uma só fé, um só batismo. É o que a Bíblia fala, que possamos ter uma só fé. Mas deixe-me tomar o edificar. Não faziam exatamente isto os que construíam a Torre de Babel? Não estavam eles construindo aquela torre? O seu propósito era alcançar os céus. E a torre estava sendo construída para alcançar os céus. O próprio Senhor diz, é um só pensar, é um só falar deste povo. Não há limites para o que este povo, para o que esta gente possa fazer. E o Senhor veio e trouxe confusão entre eles. Eles edificavam. Edificar não é em si algo ruim. A casa do Senhor também foi edificada. A igreja de Cristo precisa ser edificada. A palavra do Senhor nos fala sobre estas coisas, mas ali eles estavam fazendo algo num espírito de rebelião ao Senhor. Eles estavam fazendo algo que, quando Noé recebe uma palavra, recebe aquela palavra semelhante a que Adão recebeu, de encherem a terra, de se espalharem pela terra. E o que aconteceu?
Na Torre de Babel, eles se concentraram, eles não se espalharam. Jesus nos deu uma palavra semelhante. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em Atos dos Apóstolos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Algo aconteceu já no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram, entregaram suas vidas. O primeiro dia de existência da igreja, e da igreja cheia do Espírito Santo, foi um dia de ganhar almas, não poucas, muitas almas. Essa é a consequência direta de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, sua evidência não está em ela estar simplesmente como a igreja esteve. A igreja, eu diria, por um momento, a igreja entrou numa explosão de poder no derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles saíram pelas ruas, que eles falavam das grandezas de Deus, que eles falavam na língua de outros povos que lá estavam. Houve variedade de línguas, eles falaram de coisas maravilhosas, e todos ouviram em sua própria língua, e com uma manifestação tão grandiosa como esta, que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, identificou como a profecia que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Era o que estava acontecendo e é o que tem que acontecer na nossa vida. 3.000 pessoas se converteram. Em outra ocasião, mais milhares de pessoas se converteram. A cada dia, assim nos diz Atos, Deus ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. A igreja estava num sucesso, num êxito extraordinário. E isso fez com que a igreja não cumprisse com a palavra que Jesus havia lhe dito, que deveriam ir até os confins da terra. Enchei toda a terra. Mas os homens se concentraram ali. Sabe, nós precisamos avançar sobre toda a terra. Uma igreja, por maior que seja, não poderá, diga um ministério local, estar ganhando a todos. Nós precisamos que diversas igrejas, diversas casas, diversos indivíduos sejam cheios do Espírito Santo, porque o nosso objetivo não é ganhar alguns. Eu espero que o teu objetivo seja ganhar todos. Você tem o objetivo de ganhar alguns da sua família? Se eu ganhar alguns da minha família, que bom.
Não, você tem que ganhar todos da sua família. É assim que você deve, é assim que eu devo, é assim que todos nós, é assim que cada um que verdadeiramente é salvo por Jesus Cristo deve intensamente buscar. Devemos querer, de fato, uma salvação universal, ganhando a todos. Para isso, agindo com sabedoria para os que são de fora, mas, acima de tudo, movidos pelo Espírito Santo. O que salva uma pessoa, o que me salva, o que te salva, é a graça de Deus. E nós devemos ter consciência de uma das doutrinas mais importantes, a doutrina que nos traz uma verdadeira paz, uma verdadeira fé, uma verdadeira confiança, uma esperança inabalável, a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. E sendo Ele soberano, Ele é onipotente. Há coisas que para os homens são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Quando Jesus disse essa palavra concernente ao questionamento que lhe foi feito. Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus então disse: há coisas que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Não há homem que não possa ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso vem na operosidade da graça de Deus. Eu quero dizer a você, não é a nossa capacidade de argumentar, não é a eloquência no pregar, não é a qualidade ou ambiente, seja o que for, do ministério, que ganha almas para Jesus Cristo, que salva vidas. É o poder de Deus, é a graça de Deus. Nem mesmo eu posso atribuir ao meu bom testemunho, e não estou desvalorizando, por favor, o bom testemunho. O bom testemunho é necessário. Quem precisa mais do que qualquer um do bom testemunho é quem dá o bom testemunho. Você poderia até mesmo dizer, mas é importante para que os outros vejam um bom testemunho. Certamente é. Certamente é. Mas não é a minha retidão. Por mais que ela seja importante, não é a minha justiça, por mais que isso seja, volto a dizer, importante, que salva alguém. Eu gostaria muito de salvar algumas pessoas, mas eu não tenho como salvá-las. A única maneira delas serem salvas é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. A igreja tem que redescobrir que nós dependemos totalmente do Senhor. E o Senhor Jesus mesmo nos disse: sem mim nada podeis fazer. Mas também
ele disse, e ele se comprometeu, pois o Senhor afirmou para todos nós pela sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está com você. Todos os dias. Ele está com você nos dias bons. Ele está com você nos dias maus. Ele está com você nos dias em que as coisas estão mais fáceis. Ele está com você nos dias em que as coisas estão difíceis. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco nos dias de maior alegria da nossa vida. Ele está conosco. Ele também está conosco nos dias de maior tristeza das nossas vidas. Ele não nos deixa sozinhos. Ele está sempre conosco. E a Bíblia diz, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda afirma a palavra, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Quem poderá nos condenar? Muitas vezes a vida nos condena, muitas vezes amigos nos condenam, muitas vezes a sociedade nos condena, mas quem poderá nos condenar? E nada, absolutamente nada, nem ninguém, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos ama. E nada poderá nos separar desta verdade, a verdade que Ele nos ama. Meus irmãos, nós temos que ganhar almas. Eu sei que eu estou falando algo tão óbvio, mas se eu pudesse, eu faria o que Moisés fez com Arão no dia em que Arão foi consagrado. A Bíblia fala algo que nos parece um pouco estranho. A Bíblia diz que Moisés, como que moveu Arão e os seus filhos. No dia em que eles foram consagrados, no dia em que eles foram ungidos ao sacerdócio, ao ofício sacerdotal. Eles foram colocados como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Para que eles pudessem experimentar, e não somente eles, mas através deles, o povo de Deus pudesse experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu leio o texto, me dá uma ideia de que como Moisés sacudisse ao seu irmão Arão, ele o moveu de alguma maneira. Ele o moveu na presença do Senhor. Isso me leva a duas coisas. Que nós precisamos de ministração, de uma palavra, de uma ação que mova as pessoas, que mova o indivíduo. Nós precisamos de algo que sacuda, de fato, que nos sacuda, que aqueles que nos ouvem sejam sacudidos. Nós precisamos de um poder sobrenatural, de não apenas uma palavra, por melhor, por mais correta, por mais bíblica que seja a palavra, e não estou menosprezando em nada a sã doutrina. Mas nós precisamos de uma presença que nos sacuda.
que nos mova, que nos desperte. A Bíblia mesmo diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te iluminará. Nós precisamos despertar uma igreja adormecida. Nós precisamos despertar vidas adormecidas. Porque vidas adormecidas nessa realidade são vidas que precisam se levantar dos mortos. O poder da ressurreição precisa se manifestar em vidas que estão vivas, mas que dormem. O apóstolo Paulo, falando à igreja em Corinto, diz: não poucos os que dormem. E os que dormem, é a palavra necros, que significa esse sono, essa forma eufêmica de se referir à morte em si. E nós precisamos, portanto, sacudir ou mover Arão. Eu estou clamando ao Senhor que isso aconteça em nossas vidas. Qual foi a última vez que você agitou uma vida? No bom sentido. Porque tem muita gente que agita no mau sentido. Mas qual foi a última vez que você agitou no bom sentido uma vida? Que você trouxe a esta vida a manifestação do poder de Deus. Há tantas necessidades, há tantos desafios, há tantos pedidos, há tantas pessoas que estão assim dizendo: Senhor, faz isto em minha vida, faz aquilo em minha vida. Nós estamos declarando que o ano de 2023 é um ano de reconstrução. E eu estou assumindo uma luta. Estou assumindo uma luta no meu próprio espírito, de orar, de jejuar, de clamar, para que as coisas que nunca aconteceram, que deveriam ter acontecido, aquilo que ficou e nunca aconteceu, que venha a acontecer. Sua vida, sua casa, nossa vida, nossas casas, nossos ministérios, muitas pessoas, nós veremos a glória de Deus. A Bíblia diz: e vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. E os seus discípulos viram a sua glória. Eu sempre digo que o nascimento de Jesus trouxe algo extraordinário para nós. O vermos a sua glória. A glória do Senhor foi manifesta em nossas vidas. E nós precisamos sair dessa inércia espiritual. Pessoas se casavam, pessoas se davam em casamento. Há alguns estudiosos que, quando se referem a esse texto, diz que aqui não se fala apenas de um casamento normal, que aqui não se fala apenas de um alimentar-se normalmente, de um beber normalmente. Não se fala apenas de um plantar comum ou de um edificar comum, sobre um comprar e um vender. Que aqui também fala-se sobre o deturpar de todas essas coisas. E eu não poderia encerrar essa mensagem sem falar sobre essa colocação. Os homens, nos dias de
Noé e nos dias de Ló, a Bíblia diz que se corromperam e corromperam toda a natureza, contaminaram tudo. E contaminaram tudo através do quê? Através dos seus casamentos, através do seu comer, do seu beber, através do seu semear, através do seu comprar, do seu vender, do seu edificar. Eles corromperam tudo. Se você for buscar alguns estudiosos, eles falam que uma das coisas interessantes, Jesus compara a boa palavra à semente do trigo. E Jesus compara a má palavra ao joio. O joio é a corrupção do trigo. Como a boa palavra existe, é comparada ao trigo, a má palavra existe, que é comparada ao joio. Então, a corrupção da boa palavra é o joio. É a má palavra. E como eu disse aqui, plantavam, semeavam. Que palavra está sendo dada? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria o quê? Apostasia. Dentro do ambiente da boa palavra, haveria a manifestação da palavra corrompida, da palavra apóstata, da heresia. E isso nós não vemos em nossos dias. Casavam e se davam em casamento. Antes, casavam-se normalmente. Mas nos dias de Noé, nos dias de Ló, se corromperam. Se corromperam. É interessante que quando Ló fala de suas filhas, ele diz: tenho 2 filhas virgens. E depois ele vai buscar seus genros. Eram genros. E isso cria uma grande questão. Ou Ló teve outras filhas que se casaram, e aqueles genros que ali estavam eram genros deles de filhas que não existiam, porque ele não vai buscar as filhas. Possivelmente até morreram. Essa é uma possibilidade. Ou então, eram casados com aquelas filhas de Jó, mas que jamais consumaram o casamento. Nós não sabemos ao certo, sabemos que tudo estava errado. E, meus amados irmãos, nós precisamos viver de uma forma correta em um mundo errado. Deus não nos pediu para vivermos de uma forma justa, reta, correta, em um ambiente simplesmente justo, correto e reto. Nós temos que viver o modo de vida de Deus num mundo que jaz no maligno. Esse é o nosso testemunho.
Esse é o nosso testemunho. E eu vou dizer mais uma coisa a você. Se você tem que se apaixonar, se inflamar, apaixone-se e inflame pelo Evangelho. Paulo diz algo: eu fui posto por defesa do Evangelho. Paulo sentia isto. Paulo tinha uma paixão pelo Evangelho. Nós estamos vendo a igreja substituir a centralidade da palavra de Deus por ideologias. Ideologias políticas, ideologias sociais, ideologias religiosas. Mas onde está a minha paixão pela palavra, a minha paixão por Jesus Cristo? Se eu não estou orando como eu deveria orar, é porque eu não estou amando ao Senhor como eu deveria amar. Porque a minha leitura da palavra e a minha vida de oração estão diretamente relacionadas ao meu amor por Deus. Será como nos dias de Noé? É o que nós estamos vivenciando em nossos dias. Jesus pode voltar a qualquer momento. Há sinais que ainda não se cumpriram. Há coisas que ainda não aconteceram. Mas no momento que o Senhor quiser voltar, Ele volta. No tempo certo, o Senhor voltará. Mas eu não quero ser como aquele que está no campo. Um será tomado e o outro ficará. O que está dormindo, um será tomado e o outro ficará. Jesus fala de casar-se, Jesus fala de trabalhar, Jesus fala sobre comprar, sobre vender. E então Jesus diz: estarão dois. Um será tomado, o outro ficará. Jesus cita a Noé. Por que Noé pôde sobreviver? Porque Noé estava na obediência à palavra. Ele recebeu uma palavra. Ele tinha uma expectativa. A igreja hoje está olhando mais no casar e no dar em casamento. E eu volto a dizer, isso não tem nada de mais, isso é algo bom, não é algo errado em si. Em comprar e vender. Ah, como a igreja está vendo apenas o comprar e vender. Não há nada de mal em comprar, nada de mal em vender. A forma como eu vendo, o quanto eu vendo, o que eu compro, como eu compro, coisas como essa que vão dizer se é boa ou má a ação de comprar e de vender. Não há nada de errado em se edificar, não há nada de errado em se semear, se colher coisas boas que podem estar me deixando fora do reino de Deus, se eu não estou trazendo o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai como? Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar o reino de Deus, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos. Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não tem visões? Há quanto tempo você não profetiza? Meus irmãos,
Existe algo como que, eu diria, uma barreira. Estamos como que tendo uma barragem impedindo o fluir do rio do Senhor. Nós precisamos romper essa barragem. Nós precisamos que o mover de muitas águas venham sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Milagres têm que acontecer. Nós não podemos estar simplesmente orando e pedindo a Deus que os cegos vejam, que os surdos ouçam, que os mudos falem. Nós temos que manifestar esse poder. Os cegos têm que ver, os surdos têm que ouvir, os mudos têm que falar. Nós precisamos ver o aleijado andar, o endemoniado tem que manifestar o demônio e tem que ser expulso o demônio. A igreja não pode estar simplesmente, como nos dias de Noé, ou como nos dias de Ló, vivendo sua vida. Temos que ter algo mais. Temos que ter um diferencial maior, que é o que? Cristo em nós é a esperança da glória. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Amém? Essa palavra, eu a tenho já há algum tempo em meu coração, que ela tem como que agitado o meu espírito. Eu quero te convidar a você, nessa manhã de domingo, fazer um compromisso com Deus. Nós queremos paixão por salvar almas. Nós não queremos nos acomodar numa vida, casar-se, dar em casamento, comprar, vender, comer, beber, edificar, plantar, colher. Senhor, nossa vida tem que ser mais do que isto. Eu quero te convidar, e se você aceita esse desafio, nessa manhã de domingo, eu te convido a ficar de pé aonde você está.